Olá, crianças lindas! Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar do equilíbrio iônico da água. Na verdade, a gente vai estudar pH e pOH, né? Então, para que você entenda pH e pOH, nós temos que falar do equilíbrio iônico da água. Bom, primeira coisa, né? O equilíbrio iônico da água. Como assim? A água auto-ioniza. A água sofre auto-ionização. Ela se quebra em H+, e OH-. Ai, meu Deus do céu! Só que isso acontece muito pouco. A água é um eletrólito fraquíssimo, fraquésimo. O que significa isso? Né? De muitas moléculas de água que eu tenho, pouquíssimas se quebram em H+, e OH-. Mas acontece. Então, eu posso falar que uma água, né, reage com a outra água, formando H3 ou mais e íons OH-. Só que a gente simplifica, né? Então, a água se quebra em H+, e OH-. Então, se algum dia alguém perguntar para você assim, ó, a água se quebra, a água ioniza. Sim, só que é muito pouco. Muito pouco. Mas ela se auto-ioniza sim em íons H+, e íons OH-, né? É meio lógico, né, moçada? Porque, afinal de contas, a água é uma molécula extremamente polar, né? Então, eu tenho a molécula de água. Uma molécula de água vai atrair fortemente a outra molécula de água através das ligações hidrogênio aqui, né? Então, nesse momento, algumas moléculas acabam tendo essa quebra aqui, né? Essa quebra formando os íons OH- e os íons H3O+, né? Que a gente simplifica por íons H+. Então, a água auto-ioniza? Sim, pouco, pouquíssimo. Meu Deus, como é pouco, mas ioniza. Bom, pensando isso, falando isso, né, viu-se experimentalmente, isso é muito importante, experimentalmente, que 1 litro de água a 25 graus Celsius, apenas 10 a menos 7 mols de moléculas de água se quebram, ionizam em H+, e OH-. Isso é extremamente importante você entender. Então, o que acontece? A cada 1 litro de água, né, a 25 graus Celsius, somente 10 a menos 7 mols de moléculas sofrem ionização. Ó, Gabiru, isso é mudar a temperatura. Aí muda esse valor, né, meus amores? Então preste atenção. Para você entender, a gente vai fazer o seguinte, olha só. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Eu sei que muitos e muitas decoram isso. Não precisa, mas decoram, né? E a densidade da água a 25 graus Celsius é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1 grama por ml. Tá. Então vamos usar esses dados. Se eu pegar 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 1000 ml, eu tenho 1 litro. Você fala, você tem 1 litro. Boa. Então, se eu pegar 1 litro de água, eu tenho 1000 gramas. Você fala, lógico, né, gente? 1 litro, 1000 gramas, ou seja, 1 litro, 1 quilo de água. Boa. 18 gramas é 1 mol de água. Se eu pegar 1000 gramas, ou seja, 1 quilo, que é 1 litro de água, eu tenho quanto de água em mols? Aproximadamente 55,56 mols de moléculas de água. Veja bem, de a cada 1 litro, que é basicamente 55,56 mols de moléculas de água, vocês estão vendo isso. Dessa quantidade, só 10 a menos 7 mols se quebram em H+, e OH-. Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando comigo? Então presta atenção em mim. No início, vamos supor uma situação hipotética. Eu tenho 55,56 mols de água para cada 1 litro. Então eu poderia falar que a concentração aqui é de 55,56 mols por litro. Vamos supor aqui uma situação extremamente hipotética, que eu tenho água e ainda ela não sofreu a auto-ionização. Eu sei que não existe isso, mas vamos pensar, tá? E aí, quanto que ioniza? 10 a menos 7. Tá, ali eu não ponho nada, ali eu não ponho nada, ali eu não ponho nada. Quanto de H+ eu vou formar? Ó, pela estequiometria, a cada uma molécula de água, quando se quebra, ela dá origem a um H+ e um OH-. Ou seja, cada 1 mol de água, quando se quebra, essa é a proporção, dá origem a 1 mol de H+ e 1 mol de OH-. Ou seja, veja bem, se eu sei que 10 a menos 7 mols de moléculas de água ionizam, por quê? De onde você tirou esse 10 a menos 7? É um dado experimental. Então, se 10 a menos 7 mols de moléculas de água ionizam, quanto de H+ eu vou formar? 10 a menos 7 mols de H+. E de OH-? Pela lógica, 10 a menos 7 também. Até aqui, beleza, moçada? Tranquilo? Você fala, beleza, Gabi. Então vamos fazer o seguinte: 55,56 mols
menos 10 a menos 7. Pega a calculadora, faça a conta. Vai, faz a conta aí pro gato. Pega a calculadora. Quanto dá? Ah, meus amigos, ah, meus amores, ah, minhas crianças lindas, vai dar um número extremamente próximo de 55,56. Então, basicamente, eu vejo que o valor que eu tenho aqui é igual ao que eu tinha no início. Pô, fazer 55,56 menos 10 a menos 7. Aí é brincadeira, né? Bom, e quanto que eu tenho de H+? 10 a menos 7, de OH menos 10 a menos 7. Repare. Se eu for calcular a concentração de tudo isso, é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Eu não tenho uma solução, eu tenho água. Mas mesmo assim eu vou calcular a concentração. Concentração de H+, 10 a menos 7 por litro. Né? Então, 10 a menos 7 mols por litro. Concentração de H+, calculei. Concentração de OH-, 10 a menos 7 mols para cada litro, ou seja, 10 a menos 7 mols por litro. Então, eu tenho a concentração de H+, a concentração de OH-. E se eu fosse calcular a concentração da água, você vê que basicamente no início e no fim, ou seja, ela é basicamente igual. O que eu quero dizer com isso? Que olhem só que legal, eu tenho as concentrações. A concentração da água, ela é o quê? Constante. O que ela é que eu não escutei? Constante. Então, a concentração da água é constante. Ah, professor, mas ela ioniza. Mas é tão pouco, né, que a gente vai considerar que a concentração do início e no fim é constante. Se você pegar o KC disso, seria H+ vezes OH- no equilíbrio, dividido pela concentração da água. Só que como a concentração da água é constante, eu vou passar multiplicando. Quando eu passo multiplicando, eu vou ter o quê? Eu vou ter nesse exato instante, reparem, a multiplicação de duas constantes. Então, eu consigo chegar aqui no meu famoso KW. KW é a constante de ionização da água. KW, W vem do quê? De Wasser, em água em alemão, né? Porque essa não deve ser a pronúncia correta, né? Mas esse W vem de Wasser, que é a água em alemão. Então, o KW da água vai ser a concentração de H+ vezes OH-. Essa é a constante de ionização da água. A constante de ionização da água vai ser sempre calculada vezes a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Agora vem a parte mais Master, Blaster, Advanced, Plus importante. Reparem só. A água a 25 graus Celsius, quanto que tem de H+ e de OH-? Qual é a concentração de H+ e de OH- na água a 25 graus Celsius? 10 a menos 7 de cada. Então, se eu faço 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, eu chego que o KW da água sempre a 25 graus Celsius, ou seja, a constante de ionização da água, a 25 graus Celsius é 10 elevado a menos 14. O KW é 10 a menos 14. Agora, é muito importante. No ensino médio, a gente trabalha a 25 graus. Se eu mudar a temperatura, o KW muda. Se eu mudar a temperatura, o KW muda. Por quê? Gente, isso aqui até me arrepia. Olha só, a autoionização da água é um processo endotérmico. O que significa isso? Quanto mais quente a água está, mais ela ioniza. Um dia eu falei isso, me perguntaram, então ela fica mais ácida ou mais básica? Não, ela continua neutra, porque a quantidade de H+ e de OH- continua o mesmo, só que aumentou comparativamente a 25 graus. Então, se eu pegar água a 50 graus, eu tenho mais íons H+ e mais íons OH-. Comparando quando eu tenho água a 25 graus. Mas a 50 graus, ou qualquer temperatura, a água pura, a quantidade de H+ e OH- é o mesmo. Então, a água continua sendo neutra. Então, isso eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês não precisam decorar esse exemplo, só para vocês entenderem. Experimentalmente, verifica-se que a água, 1 litro de água a 50 graus, quanto que ioniza? 2,345 vezes 10 a menos 7 mols de moléculas de água sofrem ionização. Com isso, lógico que o KW se altera. É meio lógico. Você quer ver? Eu tenho 55,56 mols de moléculas de água por litro. Tá, vamos supor que não tenha nada de H+ ou OH-. Tá.
a 50 graus, isso a 50 graus. Você não precisa saber a 50 graus, só para você entender. A 50 graus ioniza quanto? 2,345 vezes 10 a menos 7. Você vê que é mais do que a 25 graus, que a 25 graus era 1 vezes 10 a menos 7. Então, nesse exato momento, quanto que eu tenho de H+? 2,345 vezes 10 a menos 7, que é 1 mol para 1 mol. E de OH- também. Ou seja, a concentração da água, de novo, praticamente não mudou. Mas olha as concentrações de H+ e OH- no equilíbrio. Aumentaram, aumentaram. E Kw, olha só, concentração da água não muda. Concentração da água praticamente é a mesma. O que acontece? Kw, de novo, vai ser o quê? H+ vezes OH-. Você fala, e daí? Só que agora está a 50 graus. Pegue aqui a concentração de H+ e multiplique pela concentração de OH-. Quanto que dá isso? Basicamente 5,5. 5,499 vezes 10 a menos 14. 5,5, né, aproximando, vezes 10 a menos 14. Ou seja, eu tenho aqui o Kw da água a 50 graus. Então, o Kw da água valendo 1 vezes 10 a menos 14 é a 25 graus Celsius. Beleza? Isso daí é muito importante você entender. Isso daqui é demais de importante. Por isso que nos vestibulares ele coloca 25 graus e tal. E quando ele muda a temperatura, ele avisa, então aqui a água está a 50 graus, está a 60 graus. Aí ele faz alguma pergunta tipo assim, ficou mais ácido, ficou mais básica, continua neutro. Você fala, vai continuar neutro. Se a água for pura, ela continua neutra, né? Eu sei que a concentração de H+ e de OH- aumentaram comparando com a água a 25 graus, mas as concentrações de H+ e OH- na água são as mesmas. Então, aqui eu mostrei para vocês que quanto mais quente a água está, mais ela ioniza. Mas o foco da aula é você lembrar que o Kw, ou seja, a constante de ionização da água a 25 graus, é 10 elevado a menos 14, que eu acabei de provar isso para vocês. Bom, falado tudo isso, eu vou fazer o estudo das soluções. Como assim, Gabi? Presta atenção. Se eu pegar água pura ou uma solução dita neutra, né? O que significa uma solução dita neutra? Se eu pegar, vamos lá, água a 25 graus Celsius. Se eu pegar água a 25 graus, vamos lá, vai todo mundo comigo. Qual é a concentração de H+? 10 a menos 7. E a de OH-? 10 a menos 7. Ou seja, você sabe que a concentração de H+ e OH- é 10 a menos 7. Trocando em miúdos, a concentração de H+ e OH- são o quê? Iguais. Se elas são iguais, eu tenho que a solução ela é neutra, a água pura tem que a concentração de H+ e a concentração de OH- são exatamente o quê? Iguais. Isso significa que é neutro, não é nem ácido nem básico. Isso é neutro. A água pura é neutra, tá bom? Bom, falado isso, presta atenção, hein? Presta atenção. Nós vamos pensar numa solução ácida. O que é uma solução ácida? Eu joguei um ácido. Boa, tá. Mas quando eu jogo um ácido, o que acontece? Vamos pensar devagar, hein? Vamos pensar devagar. Se você pegar água pura a 25 graus, eu tenho 10 a menos 7 de H+ e 10 a menos 7 de OH-. Você fala, de novo? Só que aí eu jogo um ácido qualquer lá dentro, um ácido HX. O que é HX? HCl, gente, HBr, qualquer ácido, tá? Quando eu jogo o ácido aqui dentro, o ácido ioniza. Tanto faz se o ácido é forte ou fraco, ele ioniza sempre. Se o ácido é forte, ioniza muito, se o ácido é fraco, ioniza pouco, mas ioniza. Então eu vou ter H+ e X-. Meus amores, eu tinha H+ e OH- da água. Eu fui lá e coloquei um ácido. O que aconteceu? Aumentou a concentração de H+. É verdade, aumentou a concentração de H+ no meio. Tá, se aumentou a concentração de H+, o Kw da água muda? Entenderam a pergunta? Não! Porque o Kw só muda com a temperatura. O Kw continua 10 a menos 14. Eu aumentei a concentração de H+. Quando eu aumento a concentração de H+, sei lá, vai para 10 a menos 3, 10 a menos 4, sei lá. Esse equilíbrio faz o quê? Desloca para a esquerda. Porque esse A+ que eu coloquei de H+ vai reagir com esse pouquinho de OH- voltando a ser água. Reage para a esquerda. Trocando em miúdos. Quando eu aumento a concentração de H+, o que acontece com a concentração de OH-? Ela diminui. Por quê? Esse A+ que eu joguei não é todo A+. Uma pequena parte dos íons H+. A+, até é engraçado falar isso, né?
reagirão com esse potito de OH- que a água me gera. E assim eu vou diminuir ainda mais a concentração de OH-. Então uma solução ácida é quando os íons H+, eles vão ter uma concentração maior que 10⁻⁷ e os íons OH- vão ter uma concentração menor que 10⁻⁷. Trocando em miúdos, toda solução ácida, os íons H+ têm maior concentração do que os íons OH-. Isso é uma solução ácida. Toda solução ácida é quando os íons H+ têm maior concentração do que os íons OH-. E você lembra que quando você tem isso, a concentração de H+ vai ser maior que 10⁻⁷ e a concentração de OH- vai ser o quê? Menor que 10⁻⁷. Tudo bem? Isso é uma solução ácida. Você fala, beleza, fácil, extremamente fácil. Tá, só que olha só que legal. O que é uma solução básica, uma solução básica, né? Bom, eu tenho água a 25 graus Celsius, fala de novo. Eu tenho 10⁻⁷ de H+, e 10⁻⁷ de íons OH-. Tá. Vamos supor que eu faça a adição de uma base MOH. MOH, que base é essa? Uma base qualquer, moçada. Sei lá, NaOH, KOH, tanto faz. Bom, isso quando cai em água fica M+, né? Íons OH-. Bom, e eu tenho lá a água. Já tinha H+ e OH-. Tá, vamos devagar, hein? Vamos devagar. Joguei a base, o que aconteceu? Eu aumentei a concentração de íons OH-. Eu aumento a concentração de íons OH-. Então, uma pequeníssima parte dos íons OH- que vieram da base vão reagir com esse pouquinho de H+ que eu tenho e deslocar esse equilíbrio para minha esquerda, para minha esquerda, para minha esquerda. Ou seja, né, eu vou diminuir a concentração de H+ no meio e a concentração de OH- vai superar a de H+, ou seja, a solução vai ficar básica. Pensando isso em termos de KW. KW é H+ vezes OH-. Se a concentração de OH- aumentou, e KW não muda, porque a única coisa que muda KW é a temperatura. Então, o que vai acontecer com a concentração de H+? Vai diminuir. Então, uma solução que é considerada básica, a concentração de H+ é menor que 10⁻⁷. E a concentração de OH- é maior que 10⁻⁷. Então, toda solução básica, a concentração de íons OH-, íons hidróxido, superam a concentração de H+. Tá? A concentração de OH- é maior que a de H+. Lembrando que toda solução básica, a concentração de OH- é maior que 10⁻⁷ e a de H+ é menor que 10⁻⁷. Bom, então você já entendeu o que é uma solução neutra, uma ácida e uma básica. Você fala sim. Tá, quando a gente trabalha com ácidos e bases, na verdade, no laboratório, a gente trabalha com concentrações pequenas. Não é 10 mols por litro, 5 mols por... Não, a gente trabalha com concentrações infinitamente pequenas. 10⁻², 10⁻3, 10⁻4. E aí o que acontece? Para fazer contas, fica um pouco mais complexo. E aí, o que acontece? Para facilitar tudo isso, nós trabalharemos com o potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico. Você fala, meu Deus, o que é isso? pH e pOH. Foi assim, gente. Sorenzi, ele trabalhava com soluções ácidas, soluções básicas, ele estudava fermentação. E aí ele via que a variação do pH na fermentação alterava algumas coisas ali, atrapalhando ou ajudando, que vocês acabam até estudando isso com mais afinco na biologia. Bom, Sorenzi viu que para fazer contas com números extremamente pequenos relativos a ácidos e a bases, concentrações ácidas e as concentrações básicas, estavam ficando complexo. Então ele faz o quê? Ele cria o pH e o pOH, né? Então pH a gente vai calcular o quê, né? pH a gente trabalha com a concentração de H+. Então pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. E pOH, né, vai ser menos log na base 10 da concentração de OH-. Então, em cima disso, eu consigo falar se uma solução é ácida, se uma solução é básica, se uma solução é neutra, né? Eu consigo trabalhar de forma mais simples, né? De forma mais simples, soluções ácidas, básicas e neutras. Bom, para que a gente possa trabalhar
isso, né, eu preciso fazer uma consideração antes, tá? Então vamos devagarzinho. KW é H vezes OH-, né? Ah, o KW da água a 25 graus Celsius vale quanto? 10 a menos 14. Beleza. pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Como é menos log na base 10, a gente acaba nem pondo 10, né? A gente só coloca menos log de H+, mas você tem que lembrar que é sempre na base 10. E POH é menos log na base 10 de OH-. Tá, você fala, beleza. Você sabe que a 25 graus Celsius, KW vale 10 a menos 14, e isso eu provei para vocês já, tá? Vamos lá, 10 a menos 14, que é o KW, é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Você fala, até aí, o que tem? Beleza, vamos devagar, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar log de ambos os lados. Então eu vou pegar, vai ficar assim, ó, log na base 10 de 10 a menos 14 é igual a log na base 10 de H+ vezes OH-. Você fala, beleza, você aplicou log de ambos os lados, o que tem? Tá. Dá para melhorar tudo isso? Você fala, dá. Olha só, log de 10 na base 10 é 1. O menos 14 tomba para cá. Você fala, beleza, então ficou menos 14. É igual. Aqui é a multiplicação. Pela propriedade do log, eu posso transformar a multiplicação em soma. Então vai ficar log na base 10 de H+, mais log na base 10 de OH-. Isso vocês aprendem na matemática. Dá para melhorar isso? Dá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo isso por menos 1. Quando eu multiplicar tudo isso por menos 1, eu fiquei com menos 14 vezes menos 1, 14. Aí eu fiz assim, ó. Log na base 10 de H+, ficou menos log na base 10 de H+. Aí eu mantive esse sinal de mais, mas eu abri parênteses e coloquei menos, olha só o menos aqui, porque eu multipliquei por menos 1, menos log na base 10 de OH-. Você fala, tá, o que você está querendo mostrar com isso? Presta atenção, preste atenção no Gabi. O que é isso? É pH. O que é isso? É POH. Ou seja, a 25 graus Celsius, somar pH mais POH tem que dar 14. Fechou? A 25 graus Celsius, somou pH com POH dá 14. Então todo mundo aprende que pH mais POH dá 14. Isso ajuda muito a nossa vida. Isso ajuda muito nós a resolver exercícios. Então, decore isso. pH mais POH igual a 14. Eu provei da onde vem isso. Eu não precisaria provar. Eu poderia falar, ó, gente, somar pH com POH vai dar 14 always forever. Porém, eu quis provar para vocês. Fechou, meus amores? Então, beleza. Então, falado isso, dito isso, eu vou fazer o estudo do pH e do POH nas soluções. É muito fácil, é muito fácil. Quando eu tenho água pura, ou seja, uma solução neutra, você fala, de novo? É, de novo. Fica olhando que legal. Qual a concentração de H+? 10 a menos 7. E de OH-? 10 a menos 7. Bom, calcula o pH disso. Calcular o pH disso. pH é menos log de 10 a menos 7. Na base 10 o log, lógico. Quanto dá isso? 7. E o POH disso? E o POH? POH é menos log na base 10 de OH-. OH-, 10 a menos 7. Quanto deu o POH? 7. Ou seja, tudo que é neutro, ou seja, água pura ou uma solução neutra, o pH vale 7 e, consequentemente, o POH também vale 7. 7 mais 7 dá quanto? 14. Olha só. Quando você tem uma solução, você pode tanto expressar a sua acidez ou a sua basicidade ou a sua neutralidade utilizando pH ou utilizando POH. É que pH é mais famoso, né? Mas eu posso também utilizar o POH, não tem problema nenhum. Bom, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, agora, a ideia que eu quero que você entenda é que quando eu tenho água pura ou uma solução neutra, pH e POH vale quanto? 7. Exatamente 7. Isso eu acho que todo mundo entende, né? Agora você deve lembrar, né, e entender melhor o porquê do 7, né? É devido às concentrações aqui a 25 graus Celsius. Bom, falado isso, vamos fazer o seguinte. pH mais POH é igual quando eu tenho uma solução neutra ou água pura. Então, pH e POH têm o mesmo valor. Fechou. Então, solução ácida. Bom, solução ácida. Vamos imaginar que a concentração de H+ em uma solução ácida seja 10 a menos 3 mols por litro. Por que esse número? Eu chutei. Mas por que 10 a menos 3? Porque tinha que ser um número maior que 10 a menos 7. Um número maior que 10 a menos 7 é quanto? 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6 são números maiores que 10 a menos 7. Então eu peguei 10 a menos 3. Bom,
Se eu falo assim, crianças lindas, calcule o pH disso. Você fala, é muito fácil. pH vai ser menos log da concentração de H+, ou seja, 10 a menos 3, pH deu 3. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá, beleza. Calcule o pOH disso. pOH, Gabi? Bom, eu sei que Kw é a concentração de H+, vezes OH-, certo? Kw vale 10 a menos 14 e a única coisa que muda o valor do Kw é a temperatura. Então, veja bem, eu joguei um ácido na água, o Kw da água não muda. Só que a concentração de H+ ali mudou, foi para 10 a menos 3. Então, a concentração de OH- naquele meio foi para quanto? 10 a menos 11. Então, o pOH aqui vai ficar quanto? Vai ficar 11. Repare, pH neutro era 7. Em solução ácida ficou, nesse exemplo, 3, ou seja, ficou menor do que 7. O pOH no neutro vale 7. Aqui, nesse exemplo, numa solução ácida, deu 11, ou seja, maior do que 7. O que eu quero dizer com isso é que numa solução ácida, pH fica menor do que 7 e pOH fica maior do que 7. O senhor não entendi nada. Pega outro exemplo aqui, ó. Pega uma solução ácida de concentração de H+ 10 a menos 2. Faz a mesma coisa. pH dá quanto? pH dá 2. Qual é a concentração de OH-? Gabiru, Kw é igual a H+ vezes OH-, porque o Kw da água não muda. É 10 a menos 14. Beleza. Concentração de H+, 10 a menos 2. Qual é a concentração de OH-? 10 a menos 12. Qual o pOH disso? 12. De novo, você viu que o pH ficou menor do que 7 e o pOH maior do que 7. Outra coisa muito legal você entender. Repare num detalhe. No primeiro exemplo de solução ácida, a concentração que eu chutei era 10 a menos 3 mols por litro de H+. Porque você sabe que toda solução ácida, concentração de H+ é maior que 10 a menos 7 e a concentração de OH- é menor que 10 a menos 7. Tá? Quando era 10 a menos 3, o pH deu 3. Aí eu dei um segundo exemplo, aonde a concentração de H+ era 10 a menos 2. Olha só. E aí o pH deu quanto? Deu 2. 10 a menos 3 para 10 a menos 2, aumentou ou diminuiu a concentração de H+? Fala, 10 a menos 3 para 10 a menos 2 aumentou. 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 3. Quando a concentração de H+ aumenta, o que aconteceu com o meu pH? Ele diminui. Então, quanto maior a concentração de H+, menor é o pH. E em contrapartida, quanto maior a concentração de H+, olha só, repare bem que isso é confuso. Quanto maior a concentração de H+, menor é a concentração de OH-. Então, quanto menor a concentração de OH-, maior é o pOH. Repare aqui, nesse exemplo, o pOH deu 12, onde a concentração de OH- era 10 a menos 12. No exemplo anterior, a concentração de OH- era 10 a menos 11. Aí, o que eu fiz? Eu diminuí, olha só, eu diminuí a concentração de OH-, foi para 10 a menos 12. Quando a concentração de OH- diminuiu, o pOH aumentou. Então, reparem bem, quanto menor a concentração de OH-, maior será o seu pH. Aí você fala, cara, é muito confuso. Então, vamos fazer o seguinte, as conclusões. Toda solução ácida, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7 e a concentração de OH- é menor que 10 a menos 7. Isso todo mundo já sabe. O pH é menor que 7 e o pOH é maior do que 7. Eu provei isso para vocês, tá? Vamos lá. Aumentou a concentração de H+, diminui a concentração de OH-. Beleza. Aumentou a concentração de H+, pH fica menor. Então eu tenho duas soluções, pH 3 e pH 4. Quem é mais ácido? pH 3. Por quê? pH 3, a concentração de H+ é 10 a menos 3. pH 4, concentração de H+ é quanto? 10 a menos 4. Ou seja, 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 4. Então, quanto maior H+, concentração de H+ maior, menor será o pH. Tá. Aumentou a concentração de H+, diminuiu a concentração de OH-. Diminuiu a concentração de OH-, o pOH
pOH aumenta. O pOH aumenta. Eu dei um exemplo, 10 a menos 11, OH menos, pOH 11. Aí eu tenho 10 a menos 12, o pOH vale 12. Então, diminuiu OH menos, pOH aumenta. Isso é para uma solução ácida. Essas são as considerações, as conclusões de uma solução ácida. Vamos para uma solução básica, uma solução básica. Então, vamos imaginar uma solução básica cuja concentração de OH- seja 10 a menos 4 mols por litro. Ai, Gabiru, mas por que esse número? Porque uma solução que é básica, a concentração de OH- é maior que 10 a menos 7. Então, eu chutei um número maior que 10 a menos 7. Por exemplo, 10 a menos 4. Calcule o pOH disso. pOH é igual a 4, porque pOH é menos log da concentração de OH-, então pOH vale 4. Tá. Se o pOH vale 4, quanto vale o pH? Bom, kW da água é 10 a menos 14, né? A 25 graus Celsius. A concentração agora naquela solução aquosa, né, vai ser de 10 a menos 4. Ou seja, a concentração ali naquela solução, né, com água e base vai ser quanto de H+? 10 a menos 10. Então, eu quero o pH. O pH deu quanto? Deu 10. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Numa solução básica, o pOH é menor do que 7 e o pH é maior do que 7. É isso que eu quero mostrar para vocês. Professor, não entendi. Pega um outro exemplo. Ó. Eu pego uma solução aqui básica, cuja concentração de OH- é 10 a menos 3. Calcule o pOH. pOH deu 3. Professor, tá. E, viu, já deu menor do que 7 aqui. Então, eu posso falar o quê? Que toda solução básica, o pOH é menor do que 7. E o pH? Calcule a concentração de H+ aí. Gabiru, se a concentração de OH- é 10 a menos 3, a concentração de H+ é 10 a menos 11, porque o kW é 10 a menos 14. Sim! Então, o pH vai dar quanto? 11. De novo, o pH deu maior do que 7. De novo, eu quero provar outra coisa para vocês, mas parece aquilo que eu já falei, mas tem uma diferença. Agora é básico. Toda vez que eu aumento a concentração de OH-, o pOH diminui. Volta para cá, para o primeiro exemplo, solução básica. 10 a menos 4, pOH 4. 10 a menos 4 de OH-, pOH 4. Peguei uma concentração de OH- maior, 10 a menos 3, pOH 3. Beleza? Aumentou a concentração de OH-, o que acontece com o pOH? Diminui. Então, quanto menor o pOH, mais básico é a solução. Mais básico é a solução. E conforme o pOH, né, fica menor, significa que OH- aumentou. O que vai acontecer com o pH? O pH aumenta. Então, a conclusão que eu tiro é assim: toda solução básica, a concentração de H+, ela é sempre menor que 10 a menos 7. Então, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Ou seja, o pH sempre vai ser maior do que 7. Se você colocar 10 a menos 8 na fórmula de pH, dá 8. Se você colocar 10 a menos 9 na fórmula de pH, dá 9. Então, o pH numa solução básica é maior do que 7. E o pOH é sempre menor do que 7. Isso são duas coisas que vocês têm que lembrar. Então, é o seguinte. Diminuiu a concentração de H+, porque aumentou a concentração de OH-. Se aumento a concentração de OH-, o pH aumenta. Porque aumentou OH-, H+ diminui. Então, o pH aumenta. E, por consequência, o pOH diminui. Isso é uma solução básica. Pegando tudo isso que eu falei para vocês, eu vou colocar na escala de pH e pOH. Olha só que legal. Ó. Se você pegar a concentração de H+, vamos lá, 10 elevado a 0. Mas por que 10 elevado a 0? Porque nós iremos trabalhar com a concentração máxima de H+, ou a concentração máxima de OH- de 1 mol por litro. De 1 mol por litro. 10 elevado a 0 é 1 mol por litro. Então vai. Eu tenho a concentração de H+, de 1 mol por litro, depois 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7. Estou mostrando aqui. Tá.
Se eu falar qual é o pH quando é a concentração de H+ igual a 1 mol por litro, 10 a menos 0, né? Se eu jogar na fórmula lá, vai dar quanto? Vai dar 0 o pH. Então, pH 0 é quando a concentração de H+ é de 1 mol por litro. Então, eu vou lá, diminuo 10 vezes a concentração de H+, e a concentração de H+ passa a ser 0,1, ou seja, 10 a menos 1. O pH dá quanto? 1. E se a concentração de H+ for 10 a menos 2? pH dá quanto? 2. E se a concentração de H+ for 10 a menos 3? Quanto dá o pH? 3. Acho que vocês entenderam, né? Olhe que legal! Conforme eu fui aqui diminuindo a concentração de H+, o pH foi como? Aumentando. É muito da hora isso, né, gente? Então isso mostra claramente que quanto menor a concentração de H+, maior é o pH. Ou eu poderia pensar, quanto maior a concentração de H+, olha só, nesse sentido, estou aumentando, o pH vai diminuindo. Bom, aí eu penso assim, tá, quando a concentração de H+ é de 1 mol por litro, qual é a concentração de OH-? 10 a menos 14, né, gente? Aí, professor, não entendi. Gente, presta atenção, ó. KW é 10 a menos 14. Isso é igual a concentração de H+, 1 mol por litro. Qual que é a concentração de OH-? 10 a menos 14. Então, vamos pegar aqui. Quando a concentração de OH- é 10 a menos 14. Depois, 10 a menos 13. Ó, estou aumentando. 10 a menos 12, 11, 10, aqui ó, tô aqui. Repare, se eu multiplicar 1 por 10 a menos 14, 10 a menos 14 é o KW. Se eu multiplicar concentração de H+, 10 a menos 1 por 10 a menos 13, dá quanto? 10 a menos 14, que é o KW. Se eu multiplicar 10 a menos 2 por 10 a menos 12, vai dar quanto? 10 a menos 14, que é o KW. Tá, já entendi. Então tá bom. Nesse exato momento, qual é o POH quando a concentração de H+ é de 1 mol por litro, ou seja, a concentração de OH- é 10 a menos 14, quanto vale o POH? Vale 14. E quando a concentração de H+ é 10 a menos 1, a concentração de OH- é 10 a menos 13. Quanto vale o POH? 13. E quando a concentração de DH+ for 10 a menos 2 e o OH- for 10 a menos 12, quanto vale o POH? 12. Eu acho que vocês já entenderam, né? Então, nesse exato momento, eu estou mostrando para vocês N coisas aqui. Se eu multiplicar a concentração de H+ por OH-, vai dar quanto? 10 a menos 14. Sim. Outra coisa que eu mostro para vocês aqui. Conforme diminui H+, pH aumenta. Conforme diminui H+, OH- aumenta. E conforme OH- aumenta, POH diminui. Vocês viram que legal? Você fala, poxa vida, tudo isso que você falou até agora você está mostrando aqui na tabela. Agora eu vou mostrar uma coisa mais da hora. Fica olhando, ó. Se você pegar daqui, ó, daqui até aqui, em todos esses casos, ó, 10 elevado a 0 é 1, aqui é 10 a menos 14. Em todos esses casos, ó, a concentração de H+, 10 a menos 1, de OH-, 10 a menos 13. Ou seja, em todos esses casos, a concentração de H+ era maior que a concentração de OH-. Então, eu tinha uma solução ácida. E nesse caso aqui, a concentração de H+ e OH- é exatamente a mesma. Então, a solução ela é o quê? Neutra. Você fala, caraca, moleque, que isso? É isso que eu acho da hora, isso que eu acho muito legal. Se eu continuar essa tabela, olha só, concentração de H+, né? 10 a menos 7, 10 a menos 8 e assim por diante até 10 a menos 14. Olha só, eu calculo o pH aqui. pH deu quanto? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. Quando a concentração de H+ é 10 a menos 7, concentração de OH- é 10 a menos 7, eu já tinha mostrado. Quando a concentração de H+ for 10 a menos 8, quanto que vai dar de OH-? 10 a menos 6. Agora inverte. Você vai ver que em todos os casos aqui, a concentração de OH- ela está ficando maior que de H+. Ou seja, e que vai acontecer com o POH? O que vai acontecer com o POH? O POH vai ficando como? Vai ficando menor. Que eu mostrei para vocês agora em soluções básicas. Que toda solução básica, o pH é maior do que 7. E o POH é menor do que 7.
Olha que legal, olha que legal. Em todos esses casos aqui, ó, em todos esses casos aqui, se você for analisando um a um, a concentração de OH- ela é maior que de H+. Então a solução é básica. E nesse caso aqui, as concentrações são iguais, então eu vou ter uma solução neutra. Então, essa é a teoria de pH e pOH. Então, espero ter ajudado. Bons estudos. Beijão a todos e a todas e tchau, tchau, meus amores!